Olá, tudo bem? Igreja e dinheiro é sempre um problema, né? Igreja e dinheiro, isso no Brasil foi muito discutido a partir da década de 1990, quando a Igreja Universal se tornou muito conhecida, quando o vídeo de pessoas da igreja manipulando outras pessoas ou ensinando a manipular outras pessoas vieram a público. E isso é uma tristeza muito grande para a igreja, né? Isso é uma tristeza muito grande para quem vive a fé, para quem quer se dedicar a Cristo, porque é obviamente uma deturpação do objetivo da igreja, uma deturpação que vai contra uma série de alertas das Escrituras. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque esse assunto aparece no filme que quero sugerir, né? O filme Homem de Deus, ou O Homem de Deus, disponível na Netflix, e é um filme nigeriano. A sinopse que aparece na Netflix diz assim que é sobre a vida de um homem que se afasta da igreja, mas ainda vive posteriormente dividido entre a fé e a sua vida mundana, algo assim. É uma sinopse infeliz, porque ela não reflete exatamente o conteúdo do filme, que é muito melhor do que isso. É muito mais do que uma questão pessoal, embora se centre num personagem. É um filme muito crítico sobre a igreja, né? Sobre esse contexto neopentecostal, seja como quer que se chame isso na Nigéria, né? Já que é um filme nigeriano. Mas, traduzindo para o nosso contexto, seria isso. É uma crítica muito severa à igreja seduzida pelo dinheiro, a igreja que se converte, de certa forma, numa empresa, num empreendimento lucrativo. E essa crítica ela é feita de forma muito sagaz, ela não é simples. Eu não sei se o quanto do que eu vou dizer aqui é proposital, mas há um resultado muito interessante, porque, por exemplo, não é uma igreja somente, não é um empreendimento somente que é criticado, que é exposto como não oriundo de uma fé sincera, mas de um desejo por poder e dinheiro. Há mais de uma igreja e a pregação dessas igrejas não é a mesma. Numa delas, por exemplo, a pregação é extremamente legalista, rigorosa, é uma pregação impositiva, de manipulação e controle a partir da lei. E ali nós vemos, né, obviamente, o objetivo de ter dinheiro. Por outro lado, outra igreja que surge na narrativa, eu não vou explicar como isso acontece, mas que surge por interesse também, de certa forma como concorrente, tem uma pregação que nós diríamos é muito mais evangélica, no sentido de que anuncia o perdão de Deus. Apesar disso, né, apesar de ter uma pregação com uma qualidade diferente, o objetivo final é o mesmo. E o objetivo final não é o perdão dos pecados, não é Cristo chegando às pessoas. O objetivo é seduzir pessoas para que elas contribuam com tudo que podem, para que o sujeito do empreendimento fique rico, né? E aqui nós temos então uma crítica muito ácida, não exatamente simplória, mas ao mesmo tempo não é uma crítica total. O filme não propõe assim que as igrejas cristãs são uma porcaria porque todas sucumbiram a isso, né? Há espaço para dizer assim, não é assim necessariamente, né? Tem que assistir o filme inteiro para perceber isso. Não é assim necessariamente. Há vida cristã além do interesse pelo dinheiro. É curioso isso, né? Por isso eu digo que é um filme interessante de se assistir. Me parece que sim. Não é um primor de cinema, né? Não é um primor assim de fotografia, nem de atuação, embora alguma atuação seja boa, mas não é em geral. E não é um enredo também redondíssimo, assim. Há alguns pontos que a gente pensa assim, podia ser melhor trabalhado isso daqui podia ter sido introduzido de uma forma mais suave, mas de qualquer forma, né, é um entretenimento, dá para se
se acompanhar com tranquilidade, e ao mesmo tempo é um ensejo para reflexões importantes, para reflexões para a igreja, né, sobre si mesma, muito importantes. E outros temas secundários também, né, como vida conjugal, como vida familiar, que aparecem ali, né. Não é um filme assim, falar assim, é um filme ultra edificante, não diretamente, mas ele pode ser muito edificante se nós aproveitarmos esses ensejos para reflexões sérias, reflexões que nos questionam, inclusive, né? É isso, O Homem de Deus, filme nigeriano, acho que talvez seja o primeiro filme nigeriano que eu assisti, e gostei. Gostei do filme, embora me entristeça pensar que na Nigéria também nós temos um contexto religioso cristão, ou pretensamente cristão, parecido com esse que nós vivemos no Brasil hoje, né? Que é de chorar essa perversão do cristianismo, seduzido pelo lucro, seduzido por Mamon, né? É triste, mas é uma realidade a ser enfrentada. Por isso a crítica não é uma crítica que deva ser afastada, não é uma crítica que deva ser silenciada. Ela deve sim ser ouvida com seriedade, e nós precisamos ter atitudes, né? Nós precisamos dizer para as pessoas, isso daí não é a fé cristã como deve ser. E eu sei que algumas pessoas sempre quando se diz isso, né, e alguém pode dizer assim, olha, eu saí da igreja porque lá havia uma manipulação por causa do dinheiro, às vezes vem aquele slogan assim, né, mas você entrou para a igreja por causa de pessoas ou por causa de Jesus? Quem entrou por causa de Jesus, eu vou dizer, olha, em muitos casos, sair de uma congregação e reconhecer que Jesus não está preso a essa congregação pode ser um dever. Quando você vê que Jesus não é respeitado ali dentro, quando você vê que as pessoas estão lutando por dinheiro simplesmente. Aí é o caso de se pensar, essa congregação, ela deveria ser tida como uma congregação cristã devidamente, como devidamente deveria ser uma congregação cristã? A quem estão servindo? Lembrando que não é possível servir a dois senhores. Mas o vídeo é só para indicar um filme, O Homem de Deus, que está disponível na Netflix, filme nigeriano que vale a pena assistir. Bênção de Deus e até a próxima.